Boa noite, senhoras e senhores, encarnados e desencarnados. Que Deus nos intua, na melhor maneira possível, a explanação na noite de hoje e o entendimento de todos. Hoje nós vamos falar sobre transição. Transição vem do verbo transitar, ou seja, sair de um local para o outro. Estamos transitando. E dentro do livro do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, ditado pela sua mentora, Joana de Ângeli, ele nos coloca que desde 1914, que foi a Primeira Guerra Mundial, nós já viemos vivenciando nesse sistema de transição. Que todos nós sabemos, acredito, que todos nós que estamos aqui já escutamos outros palestrantes falar sobre transição planetária do qual nós estamos. Uma transição planetária. Isto começou em 1914. Segundo o livro Transição de Divaldo Pereira Franco, nós estamos com um pé no mundo de provas e expiações e um pé no mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração nós vamos adentrar-nos diretamente imbuído dentro dele em 2053. Isto segundo o Divaldo Pereira Franco, ditado pela Joana de Ângeles. Isto quer dizer o quê? Quer dizer para cada um de nós que todo esse clima que está havendo, todas essas guerras que estão havendo, essas enchentes que estão havendo, não é somente aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, mas está acontecendo lá no Afeganistão, está terrível. Agora nos Estados Unidos, tornados, precisamente no Texas. Então, mas é a transição. Se nós olharmos o livro dos Espíritos, está lá, nas leis divinas. Então, o que nós temos que entendermos, que isso é um processo, dia a dia, que nós estamos imersos a ele, e temos que entender, para que nós não possamos colocar palavras ruins na nossa mente, nos nossos lábios, de não compreender a Deus, acharmos que tudo está ocorrendo, que nós se comovemos, com certeza, nós temos corações, e é através do amor, que é a ação e o amor, é que nós chegamos, na melhor maneira possível, dentro de um complexo, de nós evoluirmos. Então, o planeta está assim, só que dentro de um livro consolador, que é de Francisco Cândido Xavier, psicografado por ele, ditado por Emmanuel, na época que ele estava aqui conosco, ele nos coloca uma transição também, que nós estamos imersos, estamos transitando. E dentro dessas perguntas, do qual vou aqui colocar, e vai ter a sua resposta, nós vamos entender o fluxo de cada um de nós. Porque nós estamos imersos a essa situação. E na primeira pergunta, 146, ela é bem clara. É fatal o instante da morte? Se é fatal, nós temos consciência que é fatal esse instante da morte? A resposta vem o seguinte: com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a terra. Nós vamos deixar o suicídio para trás agora, que posteriormente é uma pergunta que nós vamos se aprofundar um pouco mais. Então nós estamos num determinismo. Nós somos determinados, na nossa hora do desencarne, pelo mundo dos espíritos, que tem uma envergadura enorme. E muitas das vezes nós temos nossos entes queridos, que é normal. Nós não queremos ficar longe dessa criatura, mas venha a desencarnar ou morrer, entre aspas, que é só o corpo de carne, que o espírito continua vivo e muito vivo. Isso Jesus não deixou esse exemplo? Quando ele foi crucificado no Monte Madeiro, após o terceiro dia, ele se ressuscitou. Ele quis dizer o que para nós? Que o espírito, ele pré-existe, sobreexiste, o além-túmulo. Ele nos colocou, é o exemplo que ele nos deu. Então nós temos que confiar em Deus, em Jesus, e confiar em cada um de nós. Quem nós somos? Da onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos?
É isso que nós temos que entender, esse processo. No momento que nós atendemos esse processo e compreendemos e temos fé, tudo é mais claro no nosso eu. Descortina o nosso eu para uma claridade que Jesus já nos colocou. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará do que do desconhecer. No momento que nós compreendemos a verdade, nós temos uma habilidade maior e melhor para compreender todo esse processo que está ocorrendo no mundo que estamos. Todas essas calamidades, essas negatividades que vê dia a dia. Porque o mundo que a gente vive é esse processo. Existe mais negatividade que bondade. Quando chegar no mundo de regeneração, é o contrário. É esse tipo. Então, nós estamos num determinismo que nós não vamos antes nem depois. Nós vamos na hora certa. Nós vamos na hora certa. E nós não podemos blasfemar contra Deus. Quando um ente querido desencarna, nós ficamos colocando palavras. Por que Deus levou essa minha mãe ou meu irmão, que é uma coisa tão maravilhosa? Por que Ele não leva aquela criatura lá que assassinou de repente 3, 4? É simples. É simples compreender. Porque se essa mãe é tão maravilhosa, chegou a hora dela descansar. Aí há esse peso de carne, essas doenças que nós temos aqui. Agora, aquela criatura que fez um monte de negatividade, essa tem que ficar. Ela tem que poder expurgar. Mas ainda nós não entendemos muito esse processo. Então, assim, no momento que os entes queridos, ou nós mesmos, vão chegar uma hora que nós vamos desencarnar, nós não vamos ficar aqui para semente, nós temos que compreender as leis divinas. Então, a hora do desencarne é fatal a todos nós, independente do suicida. Nós vamos falar um pouco posteriormente. Na pergunta 147, diz o seguinte: proporciona a morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar? A resposta: a morte não proporciona estados miraculosos para a nossa consciência. Vejamos que nós temos uma interpretação também um pouco equivocada, que nós achamos que quando desencarna um ente querido nosso ou alguém que nós conhecemos, tem muito agrado, nós achamos que no momento que ele desencarnou, ele já mudou a sua consciência. Ele já é um espírito maravilhoso. Não é isso. Não existe. Nós vamos com as tendências que aqui na Terra nós vivenciamos. Que é uma pergunta mais à frente, vai um pouco mais a fundo. Então nós não mudamos, simplesmente mudamos esse processo, mas nós não somos outra criatura. Nós somos a mesma. As mesmíssimas. E muitos de nós ainda, quando desencarna um ente querido, a gente fica chamando para nos ajudar, né? Outro equívoco. Nós temos que entender esse processo. Mas a 148 vai nos esclarecer um pouco mais, né, da 147. Diz o seguinte: que espera o homem desencarnado diretamente nos seus primeiros tempos da vida de além-túmulo. Que nos espera nas primeiras situações. Nós temos que entender que nós passamos por um processo de perturbação. Segundo a espiritualidade, de acordo com a nossa consciência, podemos demorar 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas e meses dentro desse processo de perturbador. Cabe a cada um de nós, dentro do processo que nós estamos vivenciando aqui na Terra. Então, não muda essa situação. E nesse sentido, a resposta: a alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos ciclos da vida material, obedecendo aos laços afins, tal qual se verifica na sociedade dos vossos mundos. Vejam só que coisa bonita. Olha que resposta. Então, no momento que nós desencarnamos e passamos por esse processo de perturbação que todos nós vamos passar, um a mais, outro a menos, segundo a espiritualidade nos relata que Chico Xavier, no momento que ele foi para o mundo espiritual, ele foi com uma lucidez maravilhosa. Mas nós estamos falando de Chico Xavier. Nós estamos muito aquém. Então nós temos que entender esse processo. Então, no momento que nós
passamos esse processo e nós entramos na lucidez, nós temos as nossas afinidades. Se nós somos uma pessoa que vamos no catolicismo, lá vivenciamos o catolicismo, com certeza nós vamos retornar àquele ambiente. Se nós estamos ou vivenciamos a doutrina espírita, com certeza nós vamos estar imbuídos na doutrina espírita. Todas as vezes que tiver algum trabalho na casa, nós vamos estar presentes, porque ali é a nossa afinidade. Ali é que nós gostamos. Mas vejam só, se nós gostamos de estar no bar todos os dias à noite, fazendo festinha, tomando um goró, para onde que nós vamos? Nós vamos para lá. Nós vamos para lá. Aí nós entramos num processo muito grande, do qual a gente vê dia a dia, vivenciamos, que é o processo de obsessão pela afinidade. Vejamos, o Lorival está num bar tomando, mas o Antônio já desencarnou, que não é o caso, desencarnou e ele gosta de tomar uma cachaçinha. Ele vai para onde? Vai se encostar no Lorival, o Lorival vai estar tomando. Não é isso? Então, esse é o processo. Nós vamos aonde nós se afinamos. Então não tem, como aquela pergunta anterior, falou que nós mudamos de consciência. Negativo. Tanto quanto que existia um casal e tinha um filho. E esta mãe era uma pessoa que no seu bairro, na sua rua, ela conhecia todo mundo e fazia um monte de intrigas. Era famoso o provérbio que nos coloca dia a dia, fofoqueira. E o marido vivia num bar tomando. Chegava todos os dias bêbado. E chegou uma determinada situação, essa mãe desencarnou. Ficaram os dois, o filho e o pai. Posteriormente, o pai desencarnou. O filho ficou completamente desorientado. E todos os dias ele pedia para Deus, para Jesus, que pudesse saber como é que estava esse pai e esta mãe. Um determinado dia, ele foi para sua caminha, um mentor amigo pegou ele e levou no mundo espiritual para conversar com ele, dar resposta do qual ele pedia dia a dia. E esse mentor amigo chegou a ele: o que é que o meu filho quer? Não, gostaria de saber como é que a minha mãe está. Ela continua fazendo fofoca e intriga, como ela fazia na terra. E o meu pai, tomando todos os dias. Todo dia ele vai para o bar e se afina com a criatura que está tomando e ele toma. Então nós não mudamos. Nós não mudamos. Nós somos o que somos aqui. Quando partimos, somos a mesma coisa. Levamos a nossa positividade e as nossas negatividades. Cabe a cada um de nós. Então nós não mudamos. Ah, desencarnou, meu Deus, virou santo. Nós não viramos santo de uma hora para outra. Nós estamos no segundo estágio da corrida planetária. Nós vamos para o terceiro. Nós levamos 2000 anos para passar por um pé lá e outro cá. Imagina, nós temos muita coisa para correr ainda, para ser de uma hora para outra ser um santo. Nós estamos muito longe. Nós somos muito cascudo ainda. Muito cascudo. E nós temos que nos lapidarmos cada vez mais. Lapidar como? Olha aqui, a doutrina espírita nos coloca, e fora os demais livros que temos, nos coloca numa situação que descortina a nossa mente e começa a nos clarear, entender o processo, por que nós estamos aqui. E esse é o sentido. Então nós mudamos. A pergunta 149: logo após a morte, o homem que se desprende do envoltório material, carne, corpo, pode sentir a companhia dos entes amados que o precederam no além-túmulo? Se ele pode, vamos supor, Lorival desencarnou, cheguei no mundo espiritual, eu posso falar com alguém que foi antes da minha família antes. Aí vem a resposta. Se a sua existência terrestre foi apostolado do trabalho e do amor a Deus, a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Se nós estamos vivenciando o amor, buscando
todos os exemplos que Jesus nos coloca. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao seu semelhante como a si só. Buscando e saber como viver, com certeza, nós vamos saber como morrer, ou seja, desencarnar. Como que a minha pessoa pode preparar-se para desencarnar? Como é que nós podemos? Fazer o bem ao nosso semelhante. É simples. Fazer o bem. Quantas casas necessita de criaturas para vir trabalhar na casa, fazer o bem ao nosso semelhante? Não é só a casa espírita, não é só o espiritismo. Se nós olharmos agora essa comoção que está ocorrendo com o pessoal do Rio Grande, olha a comoção. Mas sempre tem alguém infiltrado fazendo algo na televisão para buscar dinheiro. Pegaram agora. Aonde? Em Camboriú. Fez um site, já tinha adquirido 3 milhões e pouco. Então, aproveito a necessidade daquelas criaturas que estão lá para usufrutar das criaturas que estão com o coração doando seu dinheirinho. Então são essas coisas, tem as coisas boas e tem as coisas más. Então nós temos que entender esse processo aí. Então nesse processo de buscar cada vez mais, se a sua existência foi maravilhosa, com certeza. Quando nós desencarnarmos, nós vamos ter uma consciência mais lúcida, mais tranquila. Vai haver aquele processo de perturbação? Sim, mas a espiritualidade nos coloca que, de acordo com o nosso postulado, é 4 semanas, ou seja, 1 mês. Isso não é nada para nós conseguir a lucidez. Mas, se nós formos uma pessoa do qual não se preparamos para o desencarne, não vamos achar que vão chegar lá. Tá, o nosso papai já foi há muito tempo, ele até pode nos ajudar ao nosso desencarne, mas não vão ter as condições de habilidade de falar com ele, não. Só quando o papai do céu permitir, a espiritualidade permitir. E muitas das vezes, meus irmãos, nós obsidiamos nossos entes queridos, sem achar que nós estamos fazendo mal. Quando desencarna um ente querido nosso, no primeiro problema que ocorre, que essa criatura sempre nos ajudava, nós já começamos a apelar para essa criatura. Ô minha mãe, por favor, se eu só estivesse aqui, só ia me ajudar. O que eu faço? Já está incomodando essa mãe no plano espiritual? Coitada dessa mãe, coitada desse pai, coitado desse irmão. Gente, nós não podemos fazer isso jamais. Quando nós lembramos, fazer uma prece. Uma prece para essa criatura buscar sua evolução na erraticidade. Essa é a nossa busca. Mas nós não, já pedimos. Que nós já queremos já resolver essa situação, que alguém resolva para cada um de nós, né? Mas quem ficou naquela situação foi cada um de nós mesmo. Mas nós precisamos de outro. Então, de acordo com o nosso postulado aqui na Terra, com certeza, na hora de nós ir para a nossa erraticidade, mundo espiritual, nós vamos estar melhor e maior, com a lucidez perfeita. E venhamos, no mundo espiritual não adianta nós omitir situações. Lá é a nossa energia que manda a nossa aura. Aqueles espíritos superiores já vão saber o que tem, que nós somos, através da nossa energia. Aqui nós temos essa habilidade, condições. A minha pessoa pode estar olhando para vocês e pensar algo do qual que não é correto. Eu posso omitir. No mundo espiritual não tem isso. O pensamento já é pego. Então, cabe a cada um de nós vivenciar o nosso postulado aqui na Terra. Pergunta 152. A morte violenta proporciona aos desencarnados sensações diversas das chamadas morte natural? Porque nós sabemos que a morte natural e essa morte combatida, com situações negativas, tem um choque. A espiritualidade nos coloca: a desencarnação por acidente, os casos são fulminantes. De desprendimento proporcionam sensações muito dolorosas à alma desencarnada. Então vamos virar em 2 partes. A morte natural. A morte natural, a espiritualidade já vem desligando os liames. Liames são os fluidos que ligam a carne com o perispírito e o espírito.
Acredito que todos nós já vimos uma teia de aranha. São esses aglomerados mesmo. São os fluidos. Então, nesse sentido, a espiritualidade vai desprendendo um por um. Um por um. Um dia, 2 dias, 3 dias. Para ver que a gente sente que a criatura está tranquila, mas está bem paradinha, tranquila. É aquela morte natural. Hoje ele foi dormir, no outro dia acordou. Que morte maravilhosa. Espiritualidade, e sabendo nós que nós não desencarnamos nem antes nem depois. Já foi na primeira pergunta, que é fatalidade. Existe espírito com envergadura que cuida desse processo, a cada um de nós. É nesse sentido. Diferentemente, são estes acidentais, que existe um impacto. Deu a batida num carro e entrou num acidente, ele é expulsado. Então, existe um impacto muito grande ali para o espírito. Ele fica impactado com aquela situação. Até ele descortinar todo esse processo, isso vai um pouco meio longe. Então, existe esse impacto. Porque é uma arrancada. Mesma coisa caso você tenha uma unha encravada, a pessoa vai lá e tira de repentemente. Você vai tomar um impacto. Mas, se o médico for lá, dar uma injeçãozinha, anestesia bonitinha, tirando bonitinho, você não sente. Vai tirar bonitinho. Então é esse sentido. Essa é a nossa busca. E já a morte natural, já está dizendo, a natural. A espiritualidade é maravilhosa, já vão desconectando esses liames, um por um, e entra no desencarne. Então tem essa diferença, um para o outro. 153. Quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? Agora vamos trabalhar no suicida. Como a primeira pergunta falou que era fatal e nos colocou separadamente, com exceções ao suicida, nós vamos colocar agora. E a resposta é o seguinte: a primeira decepção é que os aguarda é a realidade da vida, que se não extingue com as transições da morte do corpo físico. Essa é a primeira realidade, meus irmãos. Nós sabemos que quando uma criatura se suicida, porque tem o suicídio direto e indireto. Vamos colocar. Aquele direto, ele se enforcou, deu um tiro. Então, ele está com alguma situação no seu dia a dia que ele quer queira, quer não, vou colocar uma palavra meio pesada, que é necessário, ele foi covarde. Nós não podemos ser covardes, porque só Deus pode tirar esse corpo aqui. Deus não deu, Deus tira. Então nós estamos com um problema e nós achamos e vê aqueles pensamentos negativos, que são as criaturas que estão à nossa volta, nós baixamos a nossa imunidade, entramos num processo depressivo, e além desse processo depressivo, que é a tristeza, que vem todo esse processo, é necessário a gente se cuidar, é muito necessário. Aí vem aquelas criaturas que vão, soprando, faz isso mesmo. Aí a primeira decepção é quando chega no mundo espiritual, mas eu me matei? Mas você está aqui. Toca em si. É a primeira situação mais crítica. Ele não tirou a sua vida, ele só tirou o corpo de carne. Aí ele vê aqueles problemas que ele tinha, que ele quis sair daqueles problemas, ele vê outros lados maiores ainda, bem maior, porque ele blasfemou contra Deus. Ele não poderia fazer isso aí teria que resolver, ele não resolveu e arrumou algo mais. Agora esse é o direto, e nós temos aqueles indiretamente. O que seria aquele suicida indiretamente? Aquela criatura que vive fumando cigarro dia a dia. Aquela criatura que pega o carro e só quer correr. Porque se ele está correndo em velocidade que não é aquela permitida, ele está sendo suicida. Aquela criatura que vive no bar tomando dia a dia, aquela criatura que é viciada em tóxico, tudo isso é indiretamente. E vão ter que ressarcir. Um dia que nós irmos para o plano espiritual, nós vamos ter que ressarcir essa situação. Então tem o direto e tem o indireto. Então, com exceções ao suicida, todas as mortes são fatalidades. Existe um programa para cada um de nós. No dia nós desencarnamos. Nem antes nem depois.
naquela horinha certa. Existem espíritos com envergadura muito grande que está nesse processo. Então é isso que nós temos que entender. Agora o suicida, aí é diferente. Pergunta 155. O receio da morte revela a falta de evolução espiritual? Não preciso me responder, essa pergunta fica para todos nós. Questione-se na sua mente. O receio de morrer revela a falta de evolução espiritual? Revela. Claro que nenhum de nós queremos desencarnar agora. Mas temos ciência que um dia vai chegar esse momento. Aí temos que ter essa ciência de fazer o correto para que nós, no momento que nós ir para o lado de lá, nós não entramos em negatividade. Teremos ser uma pessoa mais lúcida, mais tranquila, mais vivenciada. E como é que podemos fazer isso? Como coloquei anteriormente, é saber viver. Saber olhar para o nosso semelhante, querendo o bem do qual a minha pessoa também quer. Fazer aquilo que nós gostaríamos que fizesse conosco, fazer ao nosso semelhante. Vivenciar as coisas maravilhosas. Vivenciar aquilo que Jesus nos coloca dia a dia. Então, no momento que nós estamos dia a dia descortinando a nossa visão, nós estamos nos preparando para o mundo espiritual. O que nós estamos fazendo aqui? Maravilha. Dia frio, chuvoso, mas nós estamos aqui. Estamos nos preparando para o nosso desencarne. A reunião no qual nós estamos aqui, que é uma doutrinária, é uma reunião de desobsessão coletiva. A espiritualidade nos coloca isso. Mas por que, Lorival, que é uma desobsessão coletiva? Que no momento que nós entendemos o processo das leis divinas, nós estamos nos clareando. E nós, nos clareando, entendendo a verdade, como a nossa irmã falou no início, isso não são palavras minhas. Estudei muito para chegar aqui. E primeiramente serve para mim. Primeiro eu já estudei, segundo, minha boquinha também perto do meu ouvido. Então, mas não adianta também, meus irmãos, nós só escutarmos. Nós temos que praticar. Porque se nós escutarmos e não praticar, é 2 erros. É 2 erros. Você sabia da verdade, por que não fez? Claro que nós não vamos ser algo de uma hora para outra, dar um pulo na evolução. Não, mas dia a dia. É dia a dia aprendendo. Que no momento que nós vamos aprendendo no dia a dia, a nossa consciência começa a despertar. E quando nós fazer algo do qual não está no contexto do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa consciência nos cobra. No momento que nós fazer errado, fiz errado. Bom, não vamos se padecer. Nós não podemos no outro dia fazer de novo. Passou, já fizemos. Vamos pedir perdão a Deus, a Jesus, mas no outro dia não podemos fazer. Então, nesse sentido, nós temos que nos buscar cada vez mais. Pergunta 157. O espírito desencarnado pode ouvir-nos e ver-nos quando querem? Como procede para realizar semelhante desejo? Resposta: isso é possível, não quando querem, mas quando o mereçam. É esse sentido. Vai do nosso merecimento de tudo. Nós não vamos escutar aleatória, nós temos que merecer. E para merecer, o que é que nós temos que fazer? Falei ainda há pouco. Temos que fazer o bem. Temos que adentrar em um determinado dogma e ajudar o nosso semelhante. Nós temos que fazer isso aí. Se nós vamos para uma igreja, vamos se interagir, como é que eu posso fazer? Nós temos que ser alguém para ajudar. Se vão entrar no centro espírita, ok. O que é que precisamos? Vamos estudar. Nós temos estudo. Às terça-feiras começa às 8 horas. É o Wesley? Wesley. Desculpa, né? Obrigado. Então é nesse sentido. Então é esse estudo que nós temos que fazer. E nós temos ao sábado também. Das 8 horas.
Mas o que vamos estudar, Lorival? A nós mesmos. Quem nós somos. Porque a doutrina espírita é o estudo para nós mesmos. E esse é o sentido. Para que nós possamos cada vez mais entrar numa situação maravilhosa, para que nós possamos, não somente hoje, mas sempre visualizar. Quando alguém fazer algo para cada um de nós diferente, e sempre tem alguém para ter a nossa paciência, sempre vai existir, porque é nessa hora que nós somos provados, nós pensar no nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele faria nessa hora. Será que ele ia reagir ou ele ia agir? Porque geralmente nós reagimos. Nós temos que agir com sabedoria, com amor, com paixão, com compreensão, com paciência, resignação, tolerância. É esse sentido que nós temos que ter. Agradeço a todos a atenção. Rogo a Deus, a Jesus, e todos que possam sair daqui neste momento, possam sair com muita paz, com muito amor, com muita compreensão. E agradeço ao Pai por ter essa oportunidade de estudar e, na melhor maneira possível, a repassar. Obrigado, Deus.